Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Louvado seja Deus. Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, adoração no contexto da educação. Hoje, quinta-feira, idolatria na educação. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para saber que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de orar por mim, não se esqueça de orar por esse canal. Eu também estou aqui orando por você. Bem querido, bem querida, o tema de hoje é um tema fantástico e nos chama muita atenção sobre a verdadeira prática da adoração. Bem querido, bem querida, o antigo Israel viveu grandes dilemas. Deus os tirou da terra do Egito, da casa da servidão de Faraó, e os trouxe para uma terra que emana leite e mel. Entretanto, essa terra, em Canaã, era habitada por pessoas, por povos que tinham práticas religiosas horrendas. Eles praticavam a adoração em meio à sexualidade, à sensualidade, de tal forma que no meio da adoração havia então relações sexuais ilícitas, muitas vezes até incestuosas. Além disso, eles também faziam sacrifícios humanos, eles matavam as pessoas em sacrifício a seus deuses. Haviam também adoração de que deveria passar o filho pelo fogo, de tal forma que cada deus tinha uma determinada exigência. Para Baal, havia então aquela exigência do culto da natureza, e eles acabavam se envolvendo em questões de idolatria, e ao mesmo tempo havia a chamada prostituição cultural. Para cada divindade havia uma série de práticas que eram contrárias aos princípios humanos, digamos assim. Então Deus os recomendou que quando entrasse naquela terra não seguisse as orientações de vida e de cultura religiosa daquele povo. Foi muito difícil, porque Israel chegou no momento auge, lembrando de todas as suas conquistas, mas com o passar do tempo eles foram se envolvendo em idolatria. E eles foram aos poucos fazendo aquilo que essas nações vizinhas faziam, e os relatos bíblicos dos profetas nos diz que houve um momento que eles fizeram até pior. Bem querido, bem querida, nesse contexto aparecem vários profetas falando sobre a questão da idolatria, que Israel não poderia permitir idolatria porque eles conheciam quem era o verdadeiro Deus. Não era aqueles deuses daquelas culturas ao redor que na verdade só afastavam as pessoas do verdadeiro Deus e fazia com que humanamente se vivesse em forma detrimente de grande medo e pavor. Bem querido, bem querida, mas Israel caiu em idolatria e acabou se corrompendo e trazendo aqueles cultos pagãos e aquelas práticas que Deus havia dito que era prática abominável, aborrecível, justamente para dentro de Israel e em alguns casos para dentro do templo. Bem querido, bem querida, essa era a situação de Israel, até que veio o cativeiro de Judá e eles ficaram presos na Babilônia. Eles ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos. Depois deste período eles voltaram, reconstruíram a cidade e aos poucos foram reconstruindo a sua cultura religiosa, o seu templo e etc. E ali eles passaram a ter um outro procedimento. Eles passaram a ter um procedimento agora de não aceitar a idolatria e de proibir qualquer coisa que fosse contrário, e começou então a desenvolver algumas das suas teorias, que acabou então resultando em alguns livros de tradição. Alguns eu posso lembrar aqui, o Talmud, o Mishal. Esses livros, eles então davam as regras de como eles deveriam viver a religião, deixando então de lado a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, os rolos dos profetas, e passando a seguir aquelas orientações das tradições. Bem querido, bem querida, nesse sentido, Jesus usou o texto de Isaías, falando que em vão eles adoravam
adoravam com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, estavam ensinando doutrinas que eram mandamentos de homem e negligenciando os mandamentos de Deus. Então, o profeta Isaías havia chamado a eles a atenção por causa da idolatria, no que diz respeito à idolatria dos ídolos, dos deuses vizinhos e das práticas abomináveis. Agora, Jesus, no Evangelho de Marcos, está chamando a atenção com o mesmo verso de Isaías, para que eles estivessem atentos, porque eles estavam também cometendo idolatria. Não mais idolatria das imagens dos deuses vizinhos, mas agora eles estavam cometendo a idolatria à tradição e colocando a tradição no lugar das Santas Escrituras. Portanto, adorando a Deus em vão e ensinando mandamentos de homens. Bem querido, bem querida, isso se repetiu muito na história da igreja. Na Idade Média, aqueles que eram autoridades da igreja, os padres, os papas, os prelados, eles colocaram a autoridade das escrituras sagradas de lado e passaram então a desenvolver tradições que vigoraram na igreja e vigoram na Igreja Católica Romana até hoje. Bem querido, bem querida, hoje também temos esse problema da tradição. Isso acontece numa igreja protestante aqui e ali, e isso acontece também na educação. E a gente precisa ter cuidado, porque as pessoas pegaram a ciência de verdade, a ciência que tem Deus como o autor de todo o conhecimento, colocando de lado e criando então assim o chamado cientificismo. E o cientificismo endeusa a ciência e coloca a ciência no lugar errado na educação. E então começamos a aprender várias coisas que contradizem a vontade de Deus e que são defendidos hoje como realmente uma ciência comprovada. E na realidade não são. São puramente hipóteses. Nada da ciência evolucionista que desfaz e tira Deus da história é de fato comprovado. Entretanto, porque eles têm o poder, eles têm a mídia a seu favor, isso é colocado como, na realidade, uma alta ciência, quando, na verdade, o que se pratica é uma espécie de cientificismo. Bem querido, bem querida, precisamos ter cuidado com a idolatria na educação. A idolatria na educação espiritual, na igreja, a idolatria em colocar pastores, padres no lugar de Deus, em colocar outros escritos que são contrários à Bíblia no lugar da Bíblia. Precisamos ter cuidado nesses aspectos e precisamos também ter cuidado na educação em colocar o cientificismo no lugar da verdadeira ciência. Bem querido, bem querida, eu espero que você tenha entendido a mensagem. Se você entendeu a mensagem, se é seu desejo pautar a sua vida por essa mensagem e não ter idolatria na educação, nem religiosa, nem na educação formal, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelos seus conselhos, obrigado por sua graça. Continue conosco, nos abençoa e faz com que possamos nos dobrar diante do Senhor, que é o verdadeiro Deus, em nome de Jesus. Amém.